Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel, sou professor de violino e teoria musical nas oficinas culturais de São Sebastião e seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito bem, na aula de hoje daremos continuidade à aula passada, onde vimos o que é som e o que é música. Na aula passada vimos que som é todo tipo de vibração que é captada por nossos ouvidos, passa pelo nosso cérebro e ele converte para a gente a informação em forma de som. Assim como quando recebemos as ondas dos raios ultravioletas, e o nosso cérebro transforma em imagem, captado pelos nossos olhos. E como começaremos? A partir do momento que temos som, todo tipo de vibração, nós temos 4 elementos dentro do som. Quais são eles? O primeiro, que é altura. O que seria a altura? Na música, a altura é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Como assim? Quando eu falo para você altura, o que deve estar vindo na sua cabeça agora é volume. Se o volume é muito alto ou é muito baixo. Porém, a altura na música não está relacionada com o volume, mas sim com a distância entre as notas. Como distância entre as notas? Veremos agora. Uma forma usada para identificar os sons foi nomeando. E como sabemos qual é um e qual é outro? Pela sua distância entre eles. Como assim? Eu vou tocar 2 notas sols agora no violino. E vocês vão perceber que, embora seja a mesma nota, ela soa diferente. Eu vou tocar primeiro a nota Sol numa corda mais grave e depois tocarei ela numa corda mais aguda. Essa é uma nota Sol mais grave. Essa é uma nota Sol mais aguda. Se formos escrever, na partitura, encontraríamos as notas da seguinte forma. Essas 2 bolinhas que eu fiz aqui, elas representam 2 notas, que é a nota Ré, e aqui em cima eu também tenho a nota Ré. Mas qual que é a diferença entre uma e outra? Justamente a sua altura. Veremos que na música nós temos as escalas, as quais são crescente e decrescente. Por quê? Elas podem subir ou podem descer. Crescente porque sobem ou descendente porque descem. Então, toda vez que ouvimos a altura, é na verdade a distância entre as notas. Não associaremos a altura a volume. Já aqui embaixo, nós veremos um outro elemento, que é a intensidade. O que é a intensidade quando falamos de música? Sabe quando você vai chutar uma bola e o gol está bem na sua frente? Você usa toda a intensidade para poder chutar essa bola. Quando você está andando de bicicleta, descendo um morro,
você não coloca tanta intensidade assim para descer. Quando você faz uma bagunça ou quebra aquele copo de vidro que sua mãe adora, quando ela vai te bater, ela te bate com muita intensidade. Vamos ver um exemplo na prática? Não vou chamar minha mãe aqui para mim quebrar um copo de vidro dela, tá? Veremos no instrumento. Eu vou tocar uma nota com uma intensidade não tão alta. E depois eu tocarei a mesma nota com uma intensidade maior. Agora eu vou tocar a mesma nota, porém com muito mais intensidade. Viram só a diferença? Então, quando pensarmos em intensidade, nós podemos pensar em força. Porque a intensidade está diretamente ligada com a força que nós aplicamos ao tocar o nosso instrumento. Seja dedilhando uma corda no violão, seja com o nosso arco no violino, ou para os instrumentos de sopro, a pressão do ar. Então, quando você ouve a palavra intensidade, estamos muito acostumados a pensar como intensidade já algo muito forte, algo muito intenso. Mas aqui, a intensidade ela não vai servir para a gente como uma coisa pré-estabelecida. Ela vai ser o nosso ponto de partida. Então, quando eu falo para você intensidade, eu posso falar forte ou fraco. Todos esses parâmetros que estamos vendo aqui, altura, intensidade, perceba que para mim falar se uma nota é alta ou baixa, eu preciso do quê? Eu preciso de comparações. Eu não posso pegar para você e falar que tal nota é alta ou tal nota é baixa se eu não tiver outras notas para fazer essa comparação. Um exemplo aqui no instrumento. Essa nota, eu poderia falar que é uma nota alta. Porém, se eu tocar ela e tocar outra logo em seguida, a segunda que eu toquei acaba sendo mais alta do que a primeira, embora a primeira seja também uma nota muito aguda. E, assim como eu já citei, nós temos 4 elementos. Falamos da altura, distância entre as notas, e sobre a intensidade, que é a força que aplicaremos ao fazer os sons no nosso instrumento. Agora, vamos ver a duração. E o que é a duração? Pelo seu próprio nome, diferente das outras, que acabam ficando um pouco vago, ou mesmo que nós conhecemos, só que com outras nomeações, igual um exemplo a própria altura, a duração é exatamente o que o nome fala. É quanto tempo durará o som. Um exemplo na prática. Eu vou pegar o violino e vou tocar uma música com uma velocidade. Agora eu tocarei a mesma música, porém com uma velocidade maior. Os sons que eu usei na primeira música duram mais tempo do que os sons que eu usei na segunda. Um outro exemplo. Vamos pegar essa nota que eu vou fazer agora e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Agora vamos fazer o mesmo som novamente. E contando de novo. 1, 2, 3, 4. Percebam que o primeiro som durou mais do que o segundo. Ambos tiveram suas durações diferentes. Agora, logo em seguida, após duração, que colocaremos aqui como tempo, pois nada mais é do que o tempo que durará o som. Temos o timbre. O que é o timbre? O timbre é um elemento que veremos muito. E o que a propriedade timbre nos dirá sobre o som? Já vimos que a altura é a distância entre as notas, então podemos até definir como agudo e grave, mas lembrando, eu não posso falar que uma nota é aguda ou que ela é grave se eu não tiver outras notas para comparar. Intensidade, que é a força que aplicamos para produzir esse som, se vai ser um som forte ou um som fraco. E a duração, o tempo que esse som vai percorrer no espaço. E o timbre? O timbre podemos caracterizar como identidade do som. Quer ver um exemplo? Se você fechar os olhos e você ouvir uma música, você sabe muito bem no momento que tem um violino tocando, no momento que tem um violão tocando, um trompete, um piano. Você não precisa olhar o instrumento. Por quê? Cada instrumento tem um timbre diferente. E não só o instrumento, as vozes também têm. Eu tenho um timbre de voz, você tem outro. Sua mãe tem um timbre de voz e seu pai. Quando você está na sua casa e a sua mãe ou o seu pai te chamam, você sabe diferenciar quem é quem, ou seus irmãos, ou qualquer outra pessoa. Você sabe quando é sua mãe te chamando ou quando é outra pessoa. Isso é caracterizado por conta do tamanho das nossas cordas vocais e também do tamanho de nossa traqueia. E voltando aos instrumentos, o que caracteriza o timbre dos instrumentos? Como eu já disse, o tamanho e também o material que ele é feito. Como exemplo, se a gente pegar para analisar a altura, como assim a distância entre as notas, o violino e o trompete são instrumentos muito próximos. Porém, eles possuem timbres diferentes devido ao seu material. O trompete é um instrumento de sopro feito em metal. Já o violino é um instrumento de cordas feito em madeira. Por conta do material que eles são feitos, difere muito o seu timbre. E como a gente já está encerrando essa aula, não podemos deixar de passar alguma atividade. Por quê? Porque a gente só... Estamos chegando ao final da aula e o que vimos na aula de hoje? Vimos as 4 propriedades do som: altura, timbre, duração e intensidade. O que ficará para casa? Vocês farão, para mim, o seguinte exercício. Escolherão 2 sons, como exemplo, buzina do carro, o latido do cachorro, entre qualquer outros sons que vocês escolherem. Vocês vão gravar para mim um áudio desses sons. Detalhe, vocês vão escolher 2. E entre esses 2 sons, vocês vão fazer para mim as comparações. De altura, qual som é mais grave, qual som é mais agudo. Intensidade, qual som é mais forte, qual som é mais fraco. E duração, qual som dura mais, qual som dura menos. Vocês gravarão os áudios e mandarão para mim. Lembrando que são apenas 2 sons. E você vai fazer a comparação entre esses 2 sons. Essa atividade deve ser entregue até o dia 16/4. Tá bom? Então, encerramos a aula de hoje.